Bom dia, nono ano. Eu sou o professor Milton e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula passada eu pedi para que vocês assistissem o filme Divertidamente, correto? Espero que todos tenham assistido, pois eu vou pedir hoje para vocês produzirem um texto com relação ao filme, para que possa ajudar vocês na avaliação do segundo bimestre, tá bem? Então, vamos lá. Eu quero que vocês, antes de eu falar como é que vai ser a avaliação, abram o livro de vocês de gêneros, leituras e análise novamente, na página 13, tá bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Temos o texto O Peru de Natal. Quero que vocês me acompanhem na leitura desse texto, tá bem? Então vamos lá. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes. Nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoada no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais. Um vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisa assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que sugeriria à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas, onde se viu ir ao cinema de luto pesado. A dor já estava sendo cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom do morto. Foi de certo por isso que me nasceu esta assim, espontaneamente, a ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras, entre aspas. Essa fora, aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos, desde o beijo às escondidas numa prima, aos 10 anos, descoberto por tia velha, uma detestável de tia, e principalmente desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes, eu conseguia no reformatório do lar, na vasta parentagem, a fama conciliatória de louco. É doido, coitado, falavam. Era costume sempre na família, a ceia de Natal, ceia reles, já se imagina, ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passa, depois da missa do galo, empanturrados de amêndoas e nozes. Quanto discutimos os 3 manos por causa dos quebra-nozes, empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal quero comer peru.
Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo, minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania. Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru aqui em casa é o prato de festa. Vem toda essa parentada do diabo. Meu filho, não fale assim. Pois falo, pronto. E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que, vinda de Bandeirantes, que bem me importa. Era mesmo o momento para desenvolver minha teoria de doido. Coitado, não perdi a ocasião. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia. Minhas duas mães, 3 com a minha irmã. As 3 mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo. Vinha aniversário de alguém e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa, um imundície de parentes já preparados pela tradição. Invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Não se convidava ninguém. Era um peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas à gorda manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez. Quando acabei meus projetos, notei bem, todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo e havia jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Sorriam se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru, fez-se o peru, etc. E depois de uma missa do galo, bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado. Assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizeram outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também estavam no mesmo ritmo violento de amor. Todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. Não, senhora, corta inteiro. Só eu como tudo isso. Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim que até era capaz de comer pouco, só para que os outros 4 comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós redescobria em cada um o que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo! É louco mesmo. Pois por que havia de servir, se sempre mamãe servia naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim e principiei uma distribuição heróica. Enquanto mandava meu mano servir a cerveja,
tomei conta de um pedaço admirável da casca, cheio de gordura, e pus no prato. E depois vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte do peru. Se lembre de seus manos, Juca. Quando que ela havia de imaginar, a pobre, que aquele era o prato dela, da mamãe, da minha amiga maltratada, que sabia meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, este é o da senhora. Não, não passe não. Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneira também, se esparramou no choro. Então principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Tinha 19 anos, diabo de família besta que via peru e chorava, coisa assim. Todos se esforçavam por sorrir, mas agora é que a alegria se tornava impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. E, está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru, que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta seu pai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos, cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante, que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi triste. É mesmo. Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar para nós, papai lá no céu há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Contente de ver-nos todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo e virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora, todos comiam peru com sensualidade, porque papai fora muito bom. Sempre se sacrificara tanto por nós. Fora um santo que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Minha mãe, minha tia, nós todos alagados de felicidade, ia escrever felicidade gustativa. Mas não era só isso, não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos, distraidores do grande amor familiar. E sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico, inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós que, não só exclusivista, alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. É um trecho do texto de Mário de Andrade, Contos Novos, né? No título Contos Novos, são esses textos. É bem interessante. Isso aqui, pessoal, é chamado de um conto psicológico. Vocês sabem por quê?
A gente viu o conto social, que é um conto que tem a ver com a nossa sociedade, que escancara as desigualdades ou alguma parte da nossa sociedade, um recorte da nossa sociedade sendo ilustrado em uma história. Num conto psicológico, é um conto que se passa quase que inteiramente aqui. Vocês veem que fala da morte do pai, fala da ceia de Natal, mas principalmente fala dos sentimentos naqueles momentos, de como ele se sentia, como é que estava dentro da cabeça dele. A gente vê por dentro e por fora da cabeça dele. E os pensamentos dele estão no texto inteiro. Porque eu trouxe esse texto aqui, enquanto eu tinha pedido para vocês assistirem o filme divertidamente. Quem assistiu o filme viu que ele trata muito do quê? Da nossa mente, por isso divertidamente, certo? Eu quero então, pessoal, que vocês produzam um texto falando sobre o filme, certo? Eu quero que vocês... Não vou pedir um resumo, eu quero uma série de comentários sobre o filme. A opinião de vocês. Vai ser um texto argumentativo, opinativo. Vai ser a opinião de vocês a respeito do filme. No mínimo 20 linhas, escrito à mão, tá bem? Vocês podem escrever do que mais vocês gostaram. Primeiro vocês vão começar, eu quero todo organizadinho e coerente, tá, pessoal? O que é coerente? Que faça sentido, tá certo? Principalmente é isso, tem que fazer sentido o texto de vocês. Não vamos trazer um texto sem sentido nenhum, sem pé nem cabeça. Então, dividir em parágrafos. Então, temos a introdução. Vocês vão fazer o que na introdução? Vocês vão apresentar sobre o que vocês vão falar. Ou seja, vocês vão falar sobre o filme. Divertidamente, é um filme que fala disso, disso e disso. A personagem é essa, a personagem é aquela. Ela faz isso, ela faz aquilo outro. Tem esse, tem aquilo outro, tem aquele outro personagem. E o conflito é esse daqui. Ponto. Outro parágrafo. Eu gostei disso aqui, isso aqui outro. Eu não gostei disso aqui, eu não gostei daquilo outro. Eu gostei disso porque aquilo outro. E no final, eu quero que vocês deem uma opinião se vocês recomendam, se vocês não recomendam. E por que vocês recomendam ou por que vocês não recomendam. No mínimo 20 linhas. 3 parágrafos pelo menos para ficar organizadinho. E mandem bala. Tá certo? Pessoal... do 9º ano. Eu falei num vídeo do 8º e vou falar aqui também. Eu tô fazendo uma série de vídeos sobre RPG, já que a gente não vai poder mais trabalhar isso em sala de aula esse ano. E principalmente para vocês que ano que vem vão estar no 1º ano, não vão estar mais na escola, seria bem agradável vocês verem esses vídeos, essa série de vídeos. Tô auxiliando vocês que quiserem narrar de casa mesmo, tá certo? Pelo Discord ou algum outro meio que vocês encontrarem. Mas minha dica é o Discord, tá bem? Então assistam lá, eu fiz um vídeo sobre narrativa, como se estrutura uma aventura. Dei dicas de site para pegar os livros e coisas do tipo. E vou upar em breve um vídeo sobre personagens, tá bem? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do filme. E... façam o texto, porque isso vai auxiliar vocês para a nota do 2º bimestre, tá bem? Muito obrigado e tomem cuidado, certo? Em breve estaremos retornando nossas aulas. Tchau, pessoal.